o mercado está cada vez mais competitivo. As empresas estão, os profissionais estão cada vez mais experts, entendendo mais de processos e desenvolvendo trabalhos profissionais inteligentes. Não dá mais para a gente brincar de fazer marketing. Então, por isso, eu acredito que faz muito sentido falar que isso vai te ajudar a desenhar a jornada do teu cliente. Um primeiro ponto que eu super indicaria é entrevistas com os teus clientes. O teu cliente é a pessoa que você precisa escutar. Então, esse é o feijão com arroz, o básico, mas que muitas vezes não é feito. E não é só feito porque o profissional não quer. É feito muitas vezes porque ele se vê sem tempo dentro da organização. São tantas demandas que ele se vê afogado em atividades e não consegue. Mas faça isso, porque isso, a médio e longo prazo, vai facilitar muito o retorno do teu trabalho. Criar um banco de dados dos clientes. Eu tenho um aluno que eu dei aula, né, para o grupo C Educacional o fim de semana que passou, e o meu aluno falou assim para mim: a minha cliente, professora, ela é uma cabeleireira e ela tem alguns salões e ela simplesmente a base de dados dela é o WhatsApp. Aí eu perguntei para ele, tá, mas e se o WhatsApp parar de funcionar 24 horas, como sempre acontece? Ela vai parar de vender durante 24 horas? Imagina se ela perde o celular e perde todos os contatos. Acontece alguma coisa, mesmo com todas as precauções e backup que ela tem. Se ela perde. E mais, quantas pessoas ela fala ao longo do dia? Então, essa não é uma ferramenta segura para você usar. Você precisa ter a sua ferramenta, a ferramenta corporativa. Ah, mas eu não tenho ainda corpo, não tenho tamanho de empresa para ter uma ferramenta paga mensalmente. Gente, existem opções. Existe planilha de Excel, seja, né? Bem-vinda a planilha do Excel, ela existe. E o que você não pode é deixar de ter o controle. Ah, mas vai dar muito trabalho, mas vai dar ainda mais trabalho se você perder todos esses dados. E tá, ela sabe a data de aniversário desses clientes, ela tem os dados desses clientes, quando esse cliente fez o primeiro contato com ela. Porque quando chega um certo período, ela fica louca, querendo lançar promoções, mas ela não tem contatos, porque ela se limita a quantas pessoas ela consegue falar no WhatsApp. Então a sua empresa está fazendo a mesma coisa de uma outra forma, mas está fazendo a mesma coisa. E eu estou perguntando isso porque parece assim, nossa, qual empresa não teria um CRM? Qual empresa não teria uma ferramenta de controle dos leads, dos contatos? Muitas empresas não têm. Muitas empresas. E empresas assim ricas, empresas que faturam muito. Mas não tem. Então, além disso, pesquisa de mercado. Existe muita pesquisa de mercado em que você pode se inspirar, você pode pegar essas informações, esses dados, que eles vão te ajudar. Por exemplo, tem a OpenBox, por exemplo, é uma ferramenta, é um site que joga sempre muita pesquisa, eu acho bem legal. E ferramentas de teste, né? Assim, testes. E por isso, eu vou mostrar um teste para vocês aqui que eu fiz aqui na Irlanda, para a empresa, quando eu entrei aqui na Solent Later. É importante falar que quando eu entrei aqui na empresa, o dono da empresa, uma das primeiras coisas que ele fez é que ele queria que eu trabalhasse com as estratégias de SEO, que era atualmente que a empresa estava mais debruçada, que eles estavam estudando e queriam muito um profissional especialista para desenvolver trabalhos de SEO, e eu, bacana. E anúncios. Porém, quando eu comecei a desenvolver o trabalho, eu comecei a entender que o cliente da minha empresa, vamos falar de um tipo de cliente, né? Que nós temos algumas personas que eu criei dentro da organização. Uma das personas vamos falar que são gerentes de RH. Onde esses gerentes de RH, eles vão, ou pessoas que trabalham como gerente de cultura, gerente de pessoas, tem esses cargos aqui na Irlanda. Não sei se é muito comum também no Brasil, mas aqui é muito comum esse tipo de cargo. Essas pessoas, elas enviam, por exemplo, presentes para funcionários entraram, welcome box, né? Esses profissionais entraram na empresa, e aí essas pessoas recebem um packzinho com notebook, com caderno, com caneca, com várias coisas. Pensa comigo, é fácil encontrar nas redes sociais gerentes de RH ou pessoas que são da cultura da empresa, responsável por gestão da cultura da empresa, gestão da felicidade do funcionário, diversidade, por exemplo, encontrar essas pessoas no Facebook, no Instagram. Ou essas pessoas fazer anúncios no Google e de repente encontrar essas pessoas pesquisarem por esse tipo de produto.
Acontece, mas é muito específico, não tem um grande quantidade de volume. Então eu comecei a perceber que os anúncios não faziam muito sentido. Por quê? Era um investimento muito alto para um retorno muito baixo. Então o que eu fiz? Eu fiz um teste. E eu comecei a pensar, tá? O que é que eu posso fazer nesse cenário? Peguei o investimento de mídia e fiz, ó, quero fazer um teste esse mês. E foi aí que eu criei a ideia desse projeto chamado Positive January, que em janeiro, percebendo o quanto que estava uma onda no Covid, né? Muita negatividade, as pessoas muito tristes, e etc, etc e tal. Eu criei em janeiro um janeiro positivo, onde quem entrasse em contato com a gente, se inscrevesse numa landing page específica, essas pessoas receberiam um calendário. Um calendário onde tinha um spencerzinho, assim, um espaço com vários cartões de mensagens positivas, como esse cartão aqui, e caneta e lápis, lapiseira sustentável. E esse pack, uma coisa super simples, mas era o que o meu budget permitia. Perceba, desenhei o projeto, criei o design, fiz tudo acontecer. E daí, o que nós tivemos? 144 cadastros, 10 cotações e 2 vendas. Por que eu estou mostrando esse teste? Para a gente entender que nós, profissionais de marketing, mesmo quando a gente trabalha muito focado no digital, não significa que a gente não consegue juntar o digital com o offline. As pessoas vivem no offline também, tá, gente? Eu não sou especialista em marketing offline, enfim, em todas as estratégias, mas o que eu entendo é que, tá, se eu estou me comunicando com empresas, com gerentes de RH de empresas, e esses profissionais, e não só esses profissionais, outros também, né, que estavam dentro da persona. E aí, um calendário de mesa é algo que essas pessoas usam naturalmente. E aí, se vier com caneta e lápis sustentável, mais uns cartõezinhos positivos para você todos os dias ver mensagens positivas, isso pode ser algo que pode agradar essas pessoas. As pessoas poderiam ter odiado, né? Mas eu precisava testar isso. Peguei o meu budget lá de mídia que eu tinha para investir no Google e fiz assim, nossa, vou criar esse projeto, porque eu vou ter o custo tanto de produzir, quanto de imprimir, quanto também de mandar para essas pessoas, porque todo o envio, tudo era feito pela gente. Só que aconteceu uma coisa ainda mais interessante do que eu imaginava, que foi... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Pessoas começaram a postar nas redes sociais, fazer vídeo com isso que a gente mandou. E foi muito bacana, porque isso acabou trazendo um alcance maior. Enfim, vou botar aqui só um pedacinho. On my table, and I think it's really, really cool. So go follow them on Sooner Than Later. And if you go on their website, you can ask for a calendar like this. They also have a different option, and they also sent a sample of materials that you can see what type of printing they do, and it's really fabulous. Então, eu não mandei só o calendário, obviamente, né? Eu mandei a apresentação da minha empresa, o que a minha empresa faz. Por quê? Eu estava enviando para pessoas que faziam sentido para o negócio. Então, e o mais interessante é que a minha perspectiva era realmente de um teste. E mesmo nessa perspectiva de teste, nós tivemos 144 cadastros, assim, 0 investimento com anúncio, sabe? Por quê? Porque uma pessoa foi passando para outra, e enfim. E foi um teste pequeno, mas foi através desse teste que eu percebi, Camila, isso tem potencial. Então, por que não transformar isso, junto com o conhecimento que você já tem da prospecção, por exemplo, via LinkedIn, através de ferramentas, e fazer com que juntar o online com o offline, já que o perfil do meu cliente para um produto em específico é muito mais, precisa ter um contato, precisa de um relacionamento. A gente não consegue, dentro de um produto que eu tenho dentro da empresa que eu trabalho atualmente, vender
depois simplesmente da pessoa se cadastrar no anúncio. É impossível. São muitas etapas, tem cotação, existem muitas pessoas para tomada de decisão, no mínimo 3 ou 4 pessoas. Então, não tinha como eu lançar um anúncio no Google, a pessoa se cadastrar e eu achar simplesmente que ela iria voltar e comprar. Então, esse teste foi para validar um pensamento estratégico que eu tive para pôr em prática o projeto que a gente começou a colocar em prática aqui na empresa. É por isso que eu falo com muito sem medo, assim, de dizer isso para vocês, que faz muito sentido vocês começarem a pensar na jornada do consumidor de vocês. E só quando vocês, de fato, entenderem a jornada do consumidor de vocês, é que vocês vão ter a ideia, tá? O que é que eu consigo fazer? Agora, imagina se você se limita apenas à utilização de ferramentas. Se você só pensa na utilização de ferramentas, você vai ficar tentando, fazendo aquele trabalho que muitas vezes não faz sentido. Por exemplo, eu poderia continuar o ano inteiro, todo mês, investindo grana em anúncios. Se eu continuasse fazendo só isso, eu perderia grandes oportunidades de avançar com outras estratégias que fariam mais sentido. Desenhar a jornada do seu cliente vai te ajudar muito a entender o que fazer com esses leads. E quando eu falo desse desenho, eu não estou falando um desenho da gente estar pensando em algo mínimo, micro. Não, tem que estar perfeito. Tem que ser exatamente isso. Você pode começar, você pode iniciar a desenhar a jornada do teu cliente, que ao passar do tempo você vai percebendo que alguns pontos não vão se encaixando e que você vai fazendo o update, você vai melhorando. Você não tem que acertar de cara, não tem que ser a primeira vez assim certo, o tiro certeiro, mas você precisa iniciar esse projeto dentro da sua empresa para entender. Eu fiz aqui uma jornada fictícia, tá, gente, de alguém que vai comprar um apartamento. Jornada fictícia. E aí, dentro dessa jornada, eu coloquei, né, a etapa do reconhecimento, da consideração e da decisão. Eu estou considerando nesse cenário que existem 3 etapas. Dentro dessas 3 etapas, eu já entendo, isso já é um dado que eu entendo, por exemplo, pelos projetos em que eu presto consultoria, que o tempo médio de reconhecimento, onde as pessoas pesquisam muito, entram em contato, mas elas não convertem ainda, é no mínimo uns 16 meses, né? Todo esse processo. E você faz, nossa, como assim 16 meses? Não, mas o lead que entrou agora, ele já comprou, tá? Mas e aqueles antigos que não compraram? Você estava traqueando? E existem ferramentas para isso, tem CRM para isso, tem ferramenta de automação de marketing para isso, para você entender e não perder oportunidades. Então, levando em consideração esse cenário fictício, onde eu criei, só para você conseguir, de repente, entender melhor como fazer isso, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, nessa etapa do reconhecimento, usa o WhatsApp ou e-mail, pesquisa Zap Imóveis, Google Imobiliárias, e aí, ó, pesquisa por conteúdos informativos na internet, pede indicação de amigos e familiares, se cadastre em vários anúncios e sites para ter muitas informações. Que aí, quando eu lembro de profissionais falando assim, mas só se cadastram, essas pessoas não querem comprar. Talvez seja um lead desqualificado, mas talvez é a questão da etapa, da jornada do teu cliente. Ele faz sentido para o teu projeto, ele faz sentido para o teu serviço, para o teu produto, ele vai comprar, só que não agora. Então, ao invés de você simplesmente desprezar esses contatos, o que você está fazendo com esses contatos? E isso já é assim, já é certeza, isso não é fictício. Eu já vejo isso acontecer dentro do cenário do mercado imobiliário, né? E daí, pessoas que converteram 2 anos atrás, 1 ano atrás, quando volta, e a pessoa assim, nossa, mas eu já falei com essa pessoa, e por que eu não avancei com ela? De repente, porque ela não estava na etapa de compra, ela estava na etapa de continuar no marketing, sendo nutrida, né? Por e-mail marketing, por vídeos, por mensagens, enfim, né? E voltando aqui, ir ainda a consideração, checa as redes sociais e reviews, né? Assim, a parte de reviews ela é muito importante porque, por exemplo, até quando eu vou comprar um vestido, eu não compro vestido de uma marca que eu não conheço se eu não ver que tem outras pessoas que compraram e gostaram do material e chegou rápido, enfim, aí já estamos passando por uma ideia de e-commerce. Mas quem vai comprar, por exemplo, um apartamento, essa pessoa ela não vai comprar de alguém que ela não tem confiança de que vai de fato entregar. Afinal de contas, sabe-se que acontece muito existem situações, né? Já vi alguns golpes de empresas lançarem, mas o projeto nunca sai do papel. Então as pessoas têm medo disso, porque é um investimento muito alto.
né? E aí coloquei, volta a solicitar mais informações, mas já eliminou algumas opções, ou seja, tá voltando a fazer a mesma pesquisa. Mas o que mudou? O que mudou é que antes era uma pesquisa mais aleatória, queria o máximo de informações. Agora é um pouco mais afunilada. Já viu projetos que não fazem sentido, empresas que não fazem sentido, e agora está pesquisando um pouco mais. Agenda uma visita, né, para o apartamento que mais se interessou, considerar a opinião do parceiro, da parceira, né, do companheiro, da companheira, whatever. E aí, no período de decisão, reunião para tratar de formas de pagamento, contraproposta é oferecida, então a construtora passa um valor, e aí essa pessoa vai e fala: não, mas eu tenho essa proposta para vocês. E daí finaliza na compra do apartamento. Isso aqui é só para mostrar para vocês que isso dá para se fazer. É possível que se faça e é necessário que você faça. Se você não entende da jornada do teu consumidor, se você não entende quais são os canais de fato que eles estão e tem as ferramentas e consegue desenvolver o que precisa ser desenvolvido para atrair esses leads, como você quer converter leads em cliente? Se você não está preparado para isso, se você não entende como fazer isso. Quando a gente vai pensar sobre como converter leads em vendas, a gente acaba percebendo que não é só criar um anúncio, não é só criar um material rico nas redes sociais e divulgar e ter leads. Tem muito mais a ver com o conhecimento que nós temos sobre o nosso produto, nosso serviço, o conhecimento que nós temos da jornada do nosso consumidor, para entender exatamente o que pode fazer sentido e testar. E não se frustrar quando não funcionar.